hoje é mais um seminário do ciclo de atividades, né, do programa de pós-graduação em estatística da UFAM, mestrado e doutorado. Teremos a honra de ter como palestrante o pesquisador Vinícius, né, o Vinícius, ele é formado em matemática aplicada na Unesp, né, tem mestrado em estatística e trabalhou com a professora Vera, né, em São Carlos, e doutorado no IMUSP em São Paulo, né. O Vinícius é pesquisador do Instituto do Centro Internacional AC Camargo, né, de Cancer Center em São Paulo, e também atua como docente no programa de pós-graduação em ciência da Fundação Antônio Prudente. É um parceiro de trabalho aí, né? Já temos alguns trabalhos em andamento, submetidos, e esperamos que daqui a pouco tenhamos alguns aceitos e continuamos trabalhando em outros. Então, Vinícius, a palavra está com você. Tá, joia, Jeremias, muito obrigado aí pela apresentação. Quero primeiramente agradecer o convite, né, de falar um pouquinho um trabalho aí que eu julgo bem interessante, né. Na nossa rotina prática, a gente lida muito com essa questão de riscos não proporcionais, né. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho de análise de sobrevivência, como tem alunos participando. Essa é uma área bem interessante, né, uma área que lida geralmente com tempo até o óbito, né, tempo até recidiva de uma doença. Lógico que a gente pode aplicar isso em diversos contextos, né. Então, aqui a ideia é a gente falar de um modelo de longa duração com riscos não proporcionais, né. A motivação do trabalho, né, toda a origem do trabalho, ela vem de um problema real, né, um problema que surgiu para a gente lá no AC Camargo, e trabalhando com os dados, né, lidando ali no dia a dia, a gente se deparou com um problema que era essa questão do risco, né, dos riscos não serem proporcionais. Então, toda aquela parte, né, de usar modelo de Cox, né, que é um modelo bem tradicional na literatura e que é amplamente utilizado, né, no dia a dia, a gente não poderia fazer uso desse modelo, né? Então surgiu esse problema, né, e como que a gente solucionou? Então, lógico que a gente a gente tentou simplificar para o pesquisador, mas como esse problema ele deu origem, né, a um novo modelo, né, uma versão modificada aí desse modelo que eu vou comentar daqui a pouquinho. E só para mencionar, a questão do modelo, ele já tinha surgido, né, junto com a professora Vera em 2009, quando eu trabalhei com ela no mestrado, né, junto com o Éder, que é parceiro nosso também. Durante o mestrado dele, ele trabalhou com uma vertente desse modelo, e agora, em 2019, 2020, a gente retomou esse modelo num contexto aqui de longa duração. Tá? Bom, a motivação, né, então eu vou falar um pouquinho, né, a estrutura do seminário, ele está, né, se baseando então na motivação que deu origem a esse modelo, né, a modelagem. Vamos falar da nossa proposta, né, com o que a gente está acrescentando para a literatura. Depois falar um pouquinho da aplicação, dos resultados, um pouquinho, né, brevemente do estudo de simulação, enfim, as conclusões. Bom, a gente vai trabalhar em cima de um problema que surgiu voltado, né, na oncologia. Então, eu trabalho no Hospital Oncológico, AC Camargo Cancer Center. Para quem não conhece, fica em São Paulo, ali no bairro da Liberdade. Então, é um hospital referência em câncer, tá? É um hospital que só trata, né, tem um diagnóstico, tratamento, pesquisa e ensino em oncologia. Como eu comentei, a gente tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado, é um hospital bem conhecido, tá? É um cancer center. Só para mencionar, tá me ouvindo, Jeremias? Sim, sim. Acho que tinha caído minha internet. Quando a gente fala em cancer center, né, no Brasil a gente tem
tem o AC Camargo como Cancer Center. Por que recebe esse nome Cancer Center, né? É porque a gente tem, né, esses 3 pilares, que é o diagnóstico, tratamento, pesquisa e ensino, né? Então, quando a gente tem um hospital que lida, né, com esses 3 pilares, recebe uma certificação de Cancer Center. Então, no Brasil, o AC Camargo é o único hospital que tem, né, tem esses pilares e recebe esse nome de Cancer Center. Bom, mas o problema ele surgiu, né, o problema surgiu da Fundação Oncocentro do Estado de São Paulo. Então, eu vou tentar explicar para vocês a ideia, né, de onde que surgiu o problema, né, para motivar o nosso trabalho. Bom, quando o paciente ele tem um diagnóstico de câncer, né, então a gente tem uma lei que todo paciente que é diagnosticado, de alguma forma, o hospital ele precisa registrar isso, né, num registro de câncer, tá? Registro de câncer hospitalar. Mas esse registro de câncer ele não fica apenas, né, dentro do hospital. De alguma forma, todos os hospitais que têm esse registro, ele precisa reportar, né, à Fundação Oncocentro do Estado de São Paulo, que é o que eu estou chamando aqui de FOSP. Tá? Então, a FOSP ela é um órgão, né, por coordenar todos os registros de câncer, né, do Estado de São Paulo. Então, cada hospital que registra, né, tem um diagnóstico de paciente com câncer, ele precisa reportar essa informação para a FOSP. Então, o que acontece? Né? A FOSP ela é uma instituição pública, tá, conectada à Secretaria do Estado de São Paulo, né, voltado da saúde, e ela atua, né, com 76 registros de câncer. Então, 76 hospitais que lidam com câncer no Estado de São Paulo, obrigatoriamente precisa reportar, né, esses registros para a FOSP. Né? Então, geralmente, esse ciclo, né, esses dados, eles são reportados para a FOSP a cada 3 meses. Então, o paciente, ele entrou no hospital, teve diagnóstico, ele entra para o registro de câncer, né, do hospital, e a cada 3 meses o hospital ele sobe todas as informações para a FOSP. Tá? Então, o que acontece? Nesse problema que a gente vai lidar com câncer de pele, né, no caso aqui melanoma, a gente tem, né, uma coorte aqui, uma retrospectiva, em que os pacientes eles foram incluídos de 2000 a 2014, e o segmento, ou seja, os pacientes foram acompanhados até 2018. Então, todos esses pacientes que tiveram diagnóstico de melanoma, né, a gente está pegando, né, esse grupo de pacientes com câncer de pele, então esses pacientes são a unidade amostral aí de nosso interesse. Tá? Como eu comentei, a gente só está pegando, né, uma representação do estado de São Paulo, tá, por conta disso que eu comentei, né, que os registros aqui de São Paulo acabam reportando a FOSP. Bom, em análise de sobrevivência, o nosso interesse, né, sempre tem um evento de interesse. E como eu comentei aqui, né, como a gente está lidando com um melanoma, né, um câncer de pele, o nosso objetivo aqui é avaliar, né, o tempo de vida desses pacientes. Então, o nosso evento de interesse vai ser o óbito devido ao câncer. Tá? Bom, então, nesse período de 2000 a 2014, a gente tem um total aí de pouco mais aí de 7 mil pacientes. Tá? É importante enfatizar que no banco de dados a gente não sabe de onde que esse paciente, né, de qual hospital esse paciente ele está vindo, né? Na base da FOSP a gente tem uma informação anônima, né, tudo anonimizado, em que a gente não sabe, né, não tem informação a respeito da informação do paciente em si, né, como CPF, RG, a gente não tem nada nesse sentido, a gente tem apenas uma identificação sequencial em que a gente tem, né, as informações referentes ao câncer do paciente, e nem também relacionado, né, a gente também não tem informação relacionada a qual hospital esse paciente ele tá vindo. Bom, em relação ao óbito, né, que é o nosso evento de interesse, a gente tem aí 2.067 pacientes que foram a óbito ao longo aí desse período. Bom, o nosso principal objetivo, né, do trabalho, quando surgiu esse problema para a gente, a pesquisadora da FOSP ela tinha interesse em avaliar a sobrevida de uma forma geral desses pacientes que tiveram diagnóstico de melanoma. Né?
E um dos objetivos era avaliar, né, como que a cirurgia, né, então o paciente ele tem um melanoma, né, na pele, e geralmente, né, dependendo aí da situação, esse paciente é conduzido a uma cirurgia para retirada da lesão, né. Então a gente queria, né, um principal objetivo era avaliar como que a cirurgia estava impactando na sobrevida, tá? Então, esse era um dos objetivos, avaliar, ok, pacientes que fizeram procedimento cirúrgico têm uma melhor sobrevida comparado com quem não teve. Mais para frente eu vou falar o porquê que a gente vai ter pacientes que fizeram cirurgia e pacientes que não foram submetidos à cirurgia. Bom, um outro ponto importante é que dentro da oncologia, né, geralmente pacientes com diagnóstico feito, né, mais cedo, né, com estadiamento clínico, estadiamento 1, geralmente a gente dá uma nomenclatura 1, 2, 3 e 4, né, um estadiamento precoce, geralmente tem uma alta probabilidade de sobreviver, né, tem um bom prognóstico. Então, a gente também tem um interesse em estimar, né, essa proporção de curados, né, essa proporção de pacientes aí sobreviventes ao longo do tempo. E um ponto importante, né, como eu comentei, nesse banco de dados que vem da FOSS, né, que é um registro, né, de câncer, o que acontece? Geralmente a gente não tem as informações detalhadas, né, a gente tem um pool de variáveis que é bem comum, né, aquelas variáveis mais básicas. Então a gente não tem informação a respeito do tipo de tratamento que foi feito, a gente não tem informações mais detalhadas. Então, isso do ponto de vista estatístico, né, a gente não incorporar informações importantes na modelagem pode, de alguma forma, sofrer algum impacto. Então, para a gente contornar isso, né, tentar, de alguma forma, quantificar, né, estimar a heterogeneidade não observável, a gente vai querer estimar o quanto que a gente não está conseguindo detectar, né, o que eu estou chamando de heterogeneidade não observável. Mais para frente, a gente vai falar, né, de como que a gente consegue quantificar essa heterogeneidade não observável, né, por meio de modelo de fragilidade. Então, nosso objetivo é, como eu mencionei, avaliar a questão da cirurgia, né, na sobrevida, estimar a proporção aí de pacientes sobreviventes e estimar a quantidade de heterogeneidade não observável por conta de variáveis que eu não incluí no modelo, que são variáveis importantes relacionadas ao tratamento, relacionado ao paciente. Tá? Bom, então, como eu comentei, a cirurgia é a nossa principal variável, né? Então aqui, para a gente ter ideia, de 7 mil e poucos pacientes, a grande maioria, 88%, fizeram, né, algum procedimento cirúrgico, né, que é bem grande. E como que isso está relacionado? Como que a cirurgia está relacionada? Por que a grande maioria acaba, de alguma forma, fazendo cirurgia e apenas 12%, né, não fizeram cirurgia? Bom, como eu comentei, né, todo diagnóstico de câncer, de alguma forma, a gente precisa estadiar, né, esse tumor, né? Então, o estadiamento clínico é uma peça fundamental para a gente conduzir um determinado tipo de tratamento em oncologia. Então, o estadiamento clínico ele vai de 1 a 4, né? Então, o estadiamento clínico em 1 e 2, né, geralmente é aquele estadiamento em que o câncer está, né, numa fase ainda inicial. Então, geralmente, isso está associado a melhor prognóstico, né? Então, se você consegue detectar, né, esse tumor precocemente, a probabilidade de você ter um desfecho favorável, ele geralmente é grande, né? E, geralmente, tumores, né, estadiamento clínico 1 e 2, geralmente está associado com cirurgia, né? Então, se o paciente ele tem estadiamento clínico 1 ou 2, né, geralmente esse paciente ele é conduzido para uma cirurgia. E o prognóstico, como eu comentei, geralmente ele é bom, né? Bom, já estadiamento clínico 3 e 4, né, são estadiamentos mais avançados, né? O 4 já corresponde à parte da doença metastática, né? Consequentemente, isso leva a um pior prognóstico, né? Então, como eu comentei, o estadiamento clínico é um fator importante para a decisão da cirurgia ou não, né? Estadiamento 3 e 4, geralmente, não se faz, né, muita cirurgia, usa-se outras terapias ao invés da cirurgia. Então, esse é um ponto importante, né?
quando a gente relaciona, né, a cirurgia com desfecho, né, no caso aqui, óbito, né, então o que a gente pode observar é que daqueles pacientes que fizeram cirurgia, né, o que a gente pode observar é que 24% praticamente que foram óbito, né, e do grupo, né, daqueles que não fizeram cirurgia, 59 foram óbito. Né, então, aqui é uma tabelinha cruzada, simplesmente, né, lógico que aqui a gente não está aplicando nenhum teste, é simplesmente um descritivo para a gente entender, né, entender o que a gente tem nos dados. Bom, o ponto importante daqueles pacientes que fizeram cirurgia, 75% dos pacientes que fizeram cirurgia estavam no estadiamento 1 ou 2. Né? Então, o que a gente já espera? Bom, se o paciente está no estadiamento clínico 1 ou 2, né, provavelmente ele fez cirurgia. Né? Então, 75% desses que fizeram cirurgia estavam no estadiamento clínico 1 ou 2. Bom, já 65% dos pacientes que não fizeram cirurgia, né, estavam no outro grupinho, né, 3 ou 4. Né? Então, como eu comentei, o estadiamento clínico está relacionado com o desenvolvimento da doença. Estadiamento clínico 1 ou 2, geralmente a gente tem um bom prognóstico, então vai ter uma sobrevida melhor. Já estadiamento 3 e 4, a gente espera um pior prognóstico, ou seja, a gente vai ter uma sobrevida pior. Tá? Bom, nesse estudo, o tempo máximo observado foi de 18 anos e o segmento mediano em torno aí de 5 anos. Bom, então vamos fazer um descritivo para avaliar, como o nosso objetivo aqui é avaliar a sobrevida, avaliar por meio da curva de Kaplan-Meier, estimar empiricamente essa curva de sobrevivência. Então, o que a gente observa aqui, quando a gente relaciona com a cirurgia, a curva de sobrevivência, a gente vê que o grupo que foi submetido à cirurgia, tem, como eu comentei, uma melhor sobrevida. Por quê? Porque a grande maioria desses pacientes aqui estão no estadiamento clínico 1 ou 2. Em contrapartida, aqueles pacientes que que não fizeram cirurgia, tem uma pior sobrevida. Outro ponto que é interessante aqui observar é que a gente tem um determinado platô. Então, aqui o tempo está em anos, a partir do 13, aqui mais ou menos, desse grupo, a curva ela fica estável. Isso sugere que a gente tem uma porção, uma parcela de pacientes sobreviventes. A mesma ideia ocorre nesse outro grupo aqui. Certo? Bom, aí surge a pergunta, eu tenho a curva de sobrevivência, tenho aqui um teste log-rank indicando que que as curvas não são iguais, mas o pensador ele tem o objetivo e interesse em avaliar o efeito da cirurgia. Quando a gente olha para as curvas, ok, parece que quem fez cirurgia tem uma melhor sobrevida, por meio das curvas aqui, mas o pensador no dia a dia ele quer de alguma forma avaliar esse efeito, ele quer quantificar, ok, dado que o paciente fez cirurgia, qual é o risco dele ir a óbito? Ele quer, de alguma forma, quantificar esse efeito. Bom, como eu mencionei, na nossa prática diária, no dia a dia, trabalhando junto com o pesquisador, aluno, enfim, o grande interesse do pesquisador é avaliar, quantificar a razão de riscos, o hazard ratio. E esse hazard ratio, geralmente, a gente calcula através, por meio do modelo de Cox. Então, o modelo de Cox, geralmente, ele é um modelo amplamente utilizado na prática, para quantificar essa medida de associação, e ele é um modelo que foi proposto em 72 até hoje, ele é amplamente utilizado. Um ponto importante do modelo de Cox é que a gente tem uma suposição por trás. Para utilizar esse modelo, para ajustar esse modelo, a gente tem uma suposição que é extremamente importante, que é a questão que os riscos eles são constantes. Quando eu faço a razão entre os dois riscos, o risco de um grupo com cirurgia e outro sem cirurgia, a razão entre esse risco ele tem que ser de uma forma proporcional, ele não pode variar ao longo do tempo. Bom, antes de avaliar a questão da proporcionalidade, a gente ajustou o modelo de Cox. Então, aqui na tabela 2, a gente tem as estimativas dos parâmetros, no caso aqui a nossa medida de interesse, que é o hazard ratio, e o que a gente observa é que
utilizando o modelo de Cox, né, a cirurgia, né, tem um efeito importante, significativo, né, e além disso, né, o hazard ratio aqui é de 0,25. Então, isso significa o quê? Que pacientes que fizeram a cirurgia têm um risco reduzido de ir a óbito, né, um risco reduzido em praticamente 75% quando comparado com o grupo que não fez cirurgia. Então, isso para o pesquisador é extremamente importante, né, na hora dele reportar esse resultado no trabalho científico, no seminário, enfim, numa palestra. Ok, pacientes que fizeram cirurgia têm uma redução do risco de ir a óbito de praticamente 75%. Né? Ok, ótimo, perfeito, né? Isso é o que geralmente o pensador quer. Né? Mas como eu comentei, a gente precisa avaliar, né? Para a gente fazer uso desse modelo, a gente precisa avaliar a suposição, né, do modelo. E uma das suposições do modelo de Cox é a questão da proporcionalidade. Né? Então, como eu comentei, quando eu pego a razão entre os dois riscos, isso tem que ser proporcional, tem que ser, não pode depender do tempo, né? Tem que ser uma constante. Na literatura, a gente tem várias formas de avaliar a questão da proporcionalidade. A gente tem testes, né, para avaliar a questão da proporcionalidade. A gente tem os resíduos de Schoenfeld, que é uma forma de avaliar a proporcionalidade. Então, o que a gente fez, né, trabalhando em cima desse problema? Aqui a gente tem os resíduos de Schoenfeld, né? Então, nessa figura aqui a gente tem os resíduos e, de uma forma bem simplista, né, uma forma da gente verificar essa proporcionalidade, se eu conseguir traçar uma linha, né, aqui paralela, né, ao nosso eixo X, né, na linha que é horizontal, de tal forma que ela não rele nessa banda, né, a gente teria a proporcionalidade. Mas observe que em qualquer valor de y que eu for e traçar uma linha aqui na horizontal, em qualquer valor de y aqui, ele sempre vai tocar nessa banda. Então, isso sugere, né, a questão da não proporcionalidade. Então, teoricamente, a gente não pode fazer uso do modelo de Cox. Né? E aqui, né, aqui na tabela 3, a gente tem um teste, no teste de Ternot, que é uma forma de avaliar, por meio de um teste de hipótese, a questão da proporcionalidade. Né? Então, é evidente, né, que aqui, por meio do teste, que a gente não tem a suposição satisfeita. Né? Então, isso sugere que o modelo de Cox não pode ser utilizado para esse tipo de problema, né, no nosso caso aqui. Bom, mas e aí? Né? O que a gente faz? Como que a gente lida? Como que a gente contorna esse tipo de problema? Se eu não posso usar o modelo de Cox da situação, o que eu tenho que fazer? Bom, esse é o nosso problema. Né? Na nossa prática diária, a gente lida com isso. Né? A teoria é perfeita. Né? O modelo de Cox ele é útil nas situações em que a gente tem proporcionalidade. Mas e agora? Né? Então, a gente tem que tomar outros caminhos. Então, na literatura, a gente tem várias formas de lidar com a questão da não proporcionalidade, né? Dependendo aí do contexto que você está trabalhando. Né? A gente pode redefinir a covariável, fazer um modelo estratificado, a gente pode considerar o beta dependendo do tempo, né, o coeficiente da regressão dependendo do tempo, a gente pode usar modelos de risco não proporcional, enfim, a gente tem várias formas de lidar com a questão da não proporcionalidade. Tá? Bom, no nosso caso aqui, né, a gente tem, como eu comentei, né, a gente tem o problema da não proporcionalidade e a gente tem o problema da questão da longa duração. Né? A gente sabe que o modelo de Cox ele não é adequado para situações em que a gente tem aquela curva se estabilizando, né? Aquela parte da longa duração. Né? Bom, então a nossa abordagem, né, a nossa forma de lidar com esse problema, então a gente vai querer trabalhar em cima de um modelo de risco não proporcional e que leve em conta a questão da longa duração. Tá? E como eu mencionei, perdão, como eu mencionei, né, no nosso problema aqui, a gente está avaliando uma única informação, né, da cirurgia, uma única covariável. Mas a gente sabe que tem outras informações que são importantes, né, que a gente não está levando em conta no trabalho, na modelagem que a gente vai fazer posteriormente. Então, a gente quer o quê? Um modelo para quantificar essa heterogeneidade não observável. Então, nesse caso aqui, a gente vai trabalhar, né, também com o modelo de
de fragilidade. Então, percebam que a gente tem, né, uma estrutura de risco não proporcional, a gente tem um problema da longa duração, né, da fração de cura, e a gente quer quantificar a heterogeneidade não observável, né, de fatores que a gente não está incluindo no modelo. Bom, então, para isso, né, o modelo que a gente vai trabalhar é um modelo que foi proposto em 96 pelo Mackenzie, que é um modelo GTDL, tá? Esse modelo é bem interessante porque ele tem algumas características que eu vou comentar já, em que a função de risco, né, então o nosso interesse aqui é modelar o risco, né, do paciente ir a óbito, né, então aqui a gente tem essa estrutura em que o lambda ele é um escalar, tá? Esse alfa, ele é um parâmetro que ele vai quantificar o efeito do tempo, né? Porque ele está multiplicando o tempo aqui. Então, se o alfa ele é positivo, isso aumenta. Se for negativo, ele diminui. E a gente tem os betas, né? Que são os parâmetros associados aí aos coeficientes da regressão. Então, a gente vai incorporar, né, a covariável aqui, né? O x1 é o conjunto de covariáveis. E fica bem claro, né, evidente que quando eu pego e faço a razão entre, né, imagina que eu tenho dois grupos aqui, ou dois pacientes distintos, quando eu faço a razão entre esses dois riscos, a gente tem, né, esse termo aqui. E como isso depende do tempo, né, então a gente tem o quê? Uma estrutura de risco não proporcional. Tá? Então, isso já motiva a gente usar esse tipo de modelo, que eu tenho uma estrutura de risco não proporcional e esse modelo provavelmente ele vai conseguir, né, capturar essa questão da não proporcionalidade. Bom, como foi mencionado, né, pelo Mackenzie, esse modelo ele não é nem um modelo de risco, né, proporcional, nem de tempo de vida acelerado, mas o que é interessante é que quando esse termo ele aproxima 1, a gente está aproximando no modelo de risco proporcional. Tá? Então, nesse caso aqui, né, a gente espera que esses valores de beta, né, os coeficientes da regressão, eles vão ser similares ao modelo de Cox. Bom, como que fica, né? Como a gente está querendo modelar, né, essa parte, né, a função de risco, então é importante a gente entender como que se dá, né, como que é o comportamento da função de risco. Né? Então, aqui do lado esquerdo a gente tem o comportamento, né, da função de risco para algumas configurações de parâmetros, e do lado direito a gente tem a função de sobrevivência. Bom, o que é interessante, né, se a gente observar, é que a gente tem 3 comportamentos, né, do modelo GTDL, né, em termos de forma da função de risco. A gente tem o cenário constante, né, o risco constante, risco crescente e risco decrescente. O que é bacana é que quando o alfa ele é positivo, a função de risco ele vai ser crescente. Né? Quando o alfa ele é negativo, aquele alfa daquele, né, do nosso modelo lá, ele for negativo, o risco ele é decrescente. E olha o que acontece na função de risco, na função de sobrevivência. Quando o alfa ele é negativo, né, a gente tem uma função de risco decrescente. Consequentemente, a nossa função de sobrevivência ela vai ser o quê? Uma função de sobrevivência que a gente chama de imprópria, ou seja, à medida que o tempo aumenta, né, quando a gente faz isso daqui indo para o infinito, essa função de sobrevivência ela vai atingir um platô. Né? Então, isso está indicando o quê? Que a gente tem uma longa duração. Agora, quando o alfa ele é positivo, a função de risco ele é crescente, o que acontece com a função de sobrevivência? Ele vai para zero. Né? Então, em análise de sobrevivência, a gente fala que essa função de sobrevivência ela é própria. Né? Então, a gente já pode observar que esse modelo, né, o modelo GTDL proposto por Mackenzie, dependendo do valor de alfa, a gente pode ter 2 cenários. Né? Um cenário em que a gente vai ter, né, função de sobrevivência imprópria e o cenário de função de sobrevivência própria. Né? Então, o que é legal é que o dado vai dizer, né, dependendo do valor aí do alfa, se a gente tem cura ou não cura. Então, o alfa que vai nos dizer, né, se a gente tem longa duração ou a gente não tem longa duração. Tá? Esse ponto é um ponto importante. Bom, isso que eu comentei, quando o alfa ele é negativo, então a gente tem a longa duração e a fração de cura, né, aonde a curva vai se estabilizar é exatamente, né, nessa quantidade aqui. Então, isso é o que a gente está chamando de P, né,
P de x1, que depende das covariáveis, isso daqui vai ser a nossa fração, a fração de cura. Tá? Bom, a vantagem desse modelo é que, como eu mencionei, né, o dado vai dizer por si se a gente tem cura, né, uma fração de cura ou não. Então, isso é interessante frente aos modelos tradicionais de longa duração, em que geralmente a gente, né, ajusta, né, faz o ajuste do modelo de longa duração, olhando, né, geralmente para a curva de sobrevivência obtida via Kaplan-Meier. Né? Geralmente, o que a gente faz? Faz a curva de Kaplan-Meier, tem cura, então vamos ajustar o modelo de longa duração. Então, a vantagem do modelo GTDL é que a gente não tem a priori, né, não precisa ter a priori esse conhecimento se a gente tem cura ou não. O próprio modelo, ele vai dizer se a gente tem cura ou não, né? Lógico, com base no nosso dado. Tá? Então, essa é uma vantagem. Tá? Bom, mas sempre na vida a gente tem um lado, né, o bom e o lado ruim. Né? E na modelagem a gente também tem, né, nesse modelo a gente tem uma desvantagem. No modelo proposto em 96 pelo Mackenzie, né, esse modelo GTDL, ele assume que esse alfa ele é sempre o único valor, né? Ele é sempre o efeito do tempo, independentemente do grupo de pacientes, né? Se fez cirurgia ou não. Né? E isso parece não ser razoável. Né? Por quê? Porque eu posso ter um efeito do tempo num grupo com cirurgia e um outro efeito no outro grupo. Né? Então, esse alfa, ele pode mudar dependendo do grupo aí de pacientes que a gente tem. Tá? Então, nesse sentido, né, o que a gente né, o que a gente fez nesse trabalho foi também propor uma alternativa a isso, né, a não ter um único alfa, né? Mas, além disso, como eu mencionei, o nosso objetivo é também quantificar a heterogeneidade não observada, ou seja, eu tenho uma única covariável que a gente está trabalhando aqui, que é a cirurgia, mas a gente sabe que a gente tem outras informações importantes que a gente não tem no banco de dados. Então, para a gente levar em conta, né, essa heterogeneidade não observável, a gente vai trabalhar com o modelo de fragilidade. Então, a nossa proposta, né, nesse trabalho foi incorporar um termo de fragilidade multiplicando, né, então, aqui eu tenho, né, o modelo GTDL, o que a gente está fazendo é adicionando um termo, né, aqui multiplicando, né, um VI, e esse VI é o que a gente chama, né, um efeito aleatório, em que a gente vai chamar isso de fragilidade, tá bom? Bom, já está claro, eu acho, né, pelo menos a ideia, né, da fragilidade, qual é o objetivo, né, de incorporar esse efeito aleatório, né, que é para quantificar de alguma forma a heterogeneidade não observável, que a gente não pode, de alguma forma, observar, ou que a gente não levou em conta no planejamento, né? Então, assim, por exemplo, a gente tem fatores genéticos que são importantes, mas que a gente não consegue quantificar, tem fatores ambientais que a gente também não consegue medir. Então, a fragilidade, ela vai atuar exatamente nesse sentido para quantificar isso que eu não estou observando, tá? Bom, então, trabalhando com o modelo de fragilidade, né, como esse VI está multiplicando a nossa função de risco aqui, o que acontece? Né? A nossa função de risco condicional, se o VI ele é maior do que 1, então eu estou multiplicando todo esse termo aqui por um número maior do que 1. Então, esse risco, né, ele vai aumentar, certo? Bom, se o VI ele é menor do que 1, o risco ele diminui. E quando o VI ele é igual a 1, quando isso aqui é 1, então esse risco é igual ao risco do modelo GTDL tradicional sem fragilidade. Bom, na literatura, geralmente, o que a gente faz é atribuir, né, a gente assumir uma distribuição, né, para esse termo VI. Né? Então, aqui, candidatas naturais, né, geralmente a gente trabalha com a gama, log normal, a inversa gaussiana, né, enfim, a gente pode assumir qualquer distribuição positiva, né, não negativa e não dependente do tempo, para esse termo VI. Né? No nosso trabalho, a gente vai trabalhar com uma distribuição, né, que é bem geral, que é a distribuição PVF, né, que ela engloba tanto a gama como a inversa gaussiana e a positiva estável. Tá? Então, a gente vai supor, né, a gente vai impor que o VI, né, essa fragilidade, ela tem, né, ela é distribuída via a distribuição PVF. Bom, aqui eu ponho a expressão, né, da distribuição PVF aqui não vem ao caso,
tá? Não vou entrar em detalhes aqui da expressão, mas o que é importante é que essa distribuição ela tem 3 parâmetros, né? O mi, psi e o gama, tá? E na literatura, né, quando a gente lida com modelos de fragilidade, geralmente a gente fixa a média, né, da distribuição de fragilidade igual a 1. Então, aqui a gente vai supor, né, a gente vai impor essa condição que a média tem que ser igual a 1. Né? Consequentemente, quando eu ponho, né, essa restrição, a variância da fragilidade, né, do termo VI aqui, a gente vai ter esse parâmetro θ. Então, aqui é importante que esse parâmetro θ é o que vai quantificar a heterogeneidade não observável. Tá bom? Bom, como a gente tem, né, uma fragilidade para cada ali, indivíduo, de alguma forma a gente não consegue trabalhar com isso. A gente vai precisar fazer, né, uma integração, a gente vai ter que usar uma transformada de Laplace para obter a função de sobrevivência marginal. Tá? Também não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente precisa fazer isso porque senão eu tenho, né, mais parâmetros do que observação. E no contexto de fragilidade, né, o nosso objetivo aqui é quantificar a heterogeneidade não observável, não a fragilidade individual de cada paciente. Então, a gente precisa usar esse artifício, né, de obter a função de sobrevivência marginal, e nesse caso aqui a gente tem, né, uma transformada de Laplace. Bom, fazendo todos os cálculos aí, a nossa função de sobrevivência agora tem essa expressão, né, que não é nada elegante, mas é bem tranquilo de programar, a gente não teve nenhum problema nesse sentido. E a função de risco, né, do modelo GTDL com fragilidade, ela tem, né, essa expressão aqui. Esse H0 de T é aquela função de risco, né, que eu comentei do modelo GTDL lá tradicional, e que a gente está multiplicando por esse termo. Né? Então, toda essa construção vem a partir, né, do modelo de fragilidade, tá bom? Então, a gente tem um modelo agora que é um modelo, né, um modelo de fragilidade que tem risco, né, não proporcional, acho que é claro, né, que a gente tem um termo aqui dependendo do tempo, e o que é interessante é que mesmo sob a estrutura de fragilidade, quando o alfa ele é negativo, né, eu faço o limite da função de sobrevivência, a gente vai ter o quê? Exatamente, né, a fração de cura. Então, a fração de cura é exatamente esse termo aqui. Então, esse termo ele tá entre 0 e 1. Tá? Então, sob o modelo de fragilidade, né, o modelo GTDL com fragilidade, ele mantém a mesma estrutura. Se alfa for negativo, a gente vai ter a longa duração. Se o alfa for positivo, a gente está no cenário tradicional, né, uma função, aí, uma distribuição própria. Bom, o modelo, né, o GTDL com fragilidade que a gente está propondo, né, a gente tem, né, casos especiais esse modelo. Né? Então, quando o θ, né, que é aquele parâmetro que quantifica a heterogeneidade não observável, ele vai para 0, a gente vai cair no modelo GTDL tradicional. Quando o gama, né, aquele parâmetro gama que vem da distribuição PVF, ele aproxima de 0, a gente vai cair no modelo GTDL com fragilidade gama. Né? E quando gama é igual a meio, a gente vai estar no modelo GTDL com fragilidade inversa gaussiana. Então, observam que o modelo GTDL que a gente está propondo, com distribuição, né, de fragilidade PVF, ele contém, né, ele incorpora esses submodelos. Então, isso é interessante porque a gente está trabalhando com um modelo, né, lógico, ele é mais complexo, né, ele tem mais parâmetros, mas, de alguma forma, o dado ele vai nos dizer se a gente tem heterogeneidade, vai dizer se um submodelo poderia ser ajustado. Tá? Bom, como que fica, né, a taxa de falha, né, o comportamento, a função de risco desse modelo que a gente está propondo? Então, de novo, né, do lado esquerdo a gente tem a função de risco e do lado direito a função de sobrevivência. Como eu comentei, no modelo tradicional GTDL, a gente tinha o quê? 3 comportamentos apenas, né, que era constante, crescente e decrescente. No cenário, né, incorporando fragilidade, a gente já tem algumas outras, né, outros comportamentos da função de risco. Então, a gente continua tendo, né, comportamento decrescente, crescente, só que agora a gente tem um comportamento unimodal, ó, que é esse verdinho aqui, né, cresce e decresce,
e a gente tem um comportamento em forma de banheira. Ou seja, a gente está flexibilizando, né, o modelo, no sentido de conseguir também trabalhar com taxa de falha não monótona, que isso é muito comum, né, na prática, né, nem sempre a gente tem um comportamento, né, uma função de risco monótono. Então, essa é uma vantagem frente ao modelo tradicional GTDL. Bom, uma outra proposta que a gente está dando frente ao modelo GTDL tradicional, né, como eu comentei, o Mackenzie, em 96, ele assumiu que o alfa, né, ele estava assumindo que o alfa era sempre o mesmo. Né? Então, de novo, o que é o alfa? Né? O alfa é aquele parâmetro que está quantificando o efeito do tempo. Né? Então, se o alfa ele é negativo, eu tenho aquela função de risco decrescente. Se eu tenho o alfa positivo, eu tenho um risco crescente. Né? Então, isso está atrelado àquela minha função de sobrevivência com cura e não cura. Mas o que acontece? Eu assumir que o alfa é o mesmo, né, para o grupo que fez cirurgia, para o grupo que não fez cirurgia, isso parece não ser, né, razoável. Por quê? Porque na prática, né, na prática clínica, geralmente eu posso ter um subgrupo que vai ter, né, um platô, que pode ter uma cura, e outro grupo que a gente não vai ter cura, que a curva vai para zero. Né? Então, do ponto de vista clínico, biológico, não faz sentido o alfa ser único, né, independentemente aí do tratamento que o paciente recebeu, certo? Então, nesse sentido, a nossa proposta é incorporar covariável no alfa, né? Então, eu tenho lá um conjunto de covariáveis que a gente vai linkar no alfa, como eu comentei, o alfa que ele é positivo, ele está tá nos reais, positivo e negativo, então ele pode assumir qualquer valor, então a gente vai fazer uma ligação aqui usando a identidade. E isso, do ponto de vista clínico, né, faz sentido, porque eu posso ter um grupo que vai ter um bom prognóstico, vai ter uma cura, e eu posso ter um grupo, né, um subgrupo, que eu não vou ter cura. Né? Então, isso, de alguma forma, vai refletir, e eu vou ter um alfa para cada grupinho. Tá? Então, essa também, né, essa é uma outra, né, uma extensão aí do modelo GTDL tradicional que a gente está propondo. Bom, em termos da parte inferencial, então aqui a gente vai assumir que o T é positivo, né, uma variável aleatória representando o tempo até a ocorrência da falha. O delta é a nossa variável indicadora de censura, em que delta igual a zero significa que eu tenho dado censurado, ou seja, são aqueles pacientes que não foram a óbito durante o segmento, e aqueles pacientes que foram a óbito. Né? O nosso dado, né, a gente vai ter o dado observado que é os tempos, né, o vetor delta, que é a variável indicadora, e as covariáveis. Então, nesse sentido, para a gente trabalhar com uma abordagem frequentista aqui, a gente precisa da verossimilhança. Então, aqui a gente tem a função de risco, né, que está elevada a delta, e aqui a função de sobrevivência. Né? Então, aqui é aquela função de verossimilhança tradicional no contexto de análise de sobrevivência. Bom, essas expressões, como eu mencionei anteriormente, elas não são nada elegantes, a gente não consegue obter, né, os estimadores aí explicitamente, então a gente vai precisar usar os métodos de maximização numérica, né, então a gente vai precisar fazer o log dessa verossimilhança, usar o R lá, o opt-in, para obter as estimativas dos parâmetros. Bom, um ponto importante, né, como eu já mencionei, a fração de cura, né, do modelo GTDL tradicional e com fragilidade, ela depende de outros parâmetros do modelo. Né? Então, para a gente calcular, né, estimar o erro padrão, a gente vai precisar usar o método delta. Tá? Bom, então, né, construído aí o modelo, a gente precisa aplicar isso no nosso problema real. Né? Então, retornando ao nosso problema lá de melanoma, que a gente tem mais de 7 mil pacientes, né, pacientes diagnosticados com melanoma. Como eu mencionei, o evento de interesse é o óbito, né, devido ao câncer. E o nosso objetivo, né, como já mencionei, é avaliar o impacto da cirurgia na sobrevida, né, no tempo de falha, estimar aquela proporção de longa duração, né, a proporção aí de pacientes sobreviventes, e bem como estimar a heterogeneidade não observável. Né? Então, o modelo que a gente está propondo, ele é capaz de quantificar, né, estimar esses 3 pontos que a gente tem interesse. E, além disso, a gente vai, né, além de trabalhar com o modelo que a gente está
propondo, a gente vai também ajustar o modelo tradicional, o modelo GTDL. Bom, então vamos lá. Na tabela 4, a gente tem as estimativas, os parâmetros, né? Então, aqui no primeiro bloco, a gente tem os resultados, né? As estimativas do modelo tradicional, sem fragilidade, e do lado direito, o modelo com fragilidade. Então, vamos tentar entender aqui o que a gente tem, né? Bom, com o modelo com fragilidade, então, a gente tem esses dois parâmetros a mais, que é o θ e o gama, né? Então, o que é o parâmetro θ, né? Então, o θ é aquele valor, né, 1,03 aqui, significa o quê? Ele está quantificando que a gente tem uma heterogeneidade não observada, né, de 1,03. Né? Então, lembrando, se esse θ está indo para zero, se ele fosse próximo de zero, significaria que eu não tinha, né, eu estaria num cenário sem heterogeneidade não observada. Mas como o θ ele é 1, né, isso está indicando, quando a gente olha aqui para o intervalo de confiança, isso está indicando que a gente tem, né, fatores não observáveis que são importantes que a gente não está levando em conta no modelo, né, como esperado, né, porque a gente está trabalhando com uma única covariável. Bom, o gama, né, o parâmetro gama é aquele parâmetro que veio da distribuição de fragilidade, né, que a gente está trabalhando com a PVF. Em algum momento eu mencionei, se o gama ele se aproximar de zero, isso está indicando o quê? Que a distribuição gama, né, poderia ser usada para a distribuição de fragilidade. Então, observam que o gama está muito próximo de zero. Então, talvez, né, provavelmente, o modelo gama, né, para fragilidade seria o modelo mais adequado. Bom, em termos de AIC, né, quando eu comparo com o modelo tradicional, eu já vou falar sobre esses outros parâmetros, o modelo que a gente está propondo acaba sendo, né, ligeiramente melhor em relação ao modelo tradicional. Tá? Bom, o lambda, o parâmetro lambda é aquele parâmetro de escala, tá? Então aqui não é só um parâmetro de escala. O alfa 0 e o alfa 1 são aqueles parâmetros relacionados à fração de cura, né? Se o alfa é positivo ou negativo, né? Então, se o alfa é negativo, está indicando que a gente tem uma cura, tá? O beta é aquele coeficiente da regressão, né? Então aqui está indicando, né, tanto pelo modelo GTDL como o modelo com fragilidade, que a gente tem um efeito da cirurgia. Tá? E, além disso, P0 e P1 significa a fração de cura, né, aquela proporção de pacientes sobreviventes no grupo sem cirurgia e no grupo com cirurgia. Então, o que a gente observa é que, no modelo GTDL com fragilidade, essa proporção no grupo que fez cirurgia está em torno de 0,58, e no grupo que não fez cirurgia, 0,29. Quando a gente olha para o intervalo de confiança, né, eles são significativos, e se a gente relacionar aqui os dois intervalos, não há uma intersecção. Né? Então, como esperado, tem uma diferença entre as proporções aí de cura. Tá? Então, o que é interessante é que esse modelo que a gente está propondo, né, a gente não está avaliando, a gente não está olhando para a curva de Kaplan-Meier para decidir qual modelo a gente vai usar. O modelo, né, o dado está nos dizendo se a gente tem cura ou não. Então, o alfa 0 negativo aqui significa o quê? Que eu tenho um efeito do tempo que é negativo, né, indicando que eu tenho uma cura no grupo que fez cirurgia, e quando eu olho, né, o efeito no alfa, no grupo que no outro grupinho, né, ele também é significativo. Né? E se eu faço a soma entre esses dois, né, o alfa 0 e o alfa 1, esse número aqui é negativo. Então, está indicando também que eu tenho cura no grupo que não fez cirurgia. Tá? Bom, o que a gente fez? Como eu comentei, né, deixa eu só voltar aqui, que aquele gama ele está muito próximo de zero, a gente ajustou o modelo, né, o submodelo, o modelo com fragilidade gama. Né? E a gente aproveitou também e ajustou o modelo considerando a inversa gaussiana. Quando a gente olha para o AIC, né, do submodelo, aqui, 14.310, ele acaba sendo o melhor modelo. Né? Então, se a gente compara com o modelo tradicional, com o PVF, com os submodelos, o modelo gama acaba sendo o melhor modelo usando o critério AIC. Tá? Então, a gente vai focar, né, a gente vai trabalhar, né, o nosso modelo de trabalho vai acabar sendo o modelo gama,
E o que é legal desse modelo, como eu já comentei, né, como a gente está incorporando covariável no alfa, olha que legal. Ó. Então, o efeito do tempo no grupo que não fez cirurgia é menos 0,358. E no grupo que fez cirurgia, esse efeito do tempo é menos 0,12. Né? Como eu comentei, se o alfa é negativo, isso está indicando que a gente tem cura. Mas qual é a grande vantagem? É que esse efeito, ao longo do tempo, né, o efeito do tempo, ele não é o mesmo nos dois grupos, né, como o Mackenzie tinha proposto. Né? Então, para a gente faz muito mais sentido que cada grupo, né, cirurgia e sem cirurgia, tem um efeito do que assumir que esse efeito ele é o mesmo nos dois grupos. Bom, a parte da longa duração, como eu mencionei, então, no grupo sem cirurgia, 0,29, no grupo com cirurgia, praticamente 0,58. Né? Além disso, o beta, né, o beta que está avaliando o efeito, né, da cirurgia no tempo de falha, ele é negativo, né, indicando aqui que a gente tem, né, significativo também, avaliando que a gente tem um efeito do tempo, o efeito da cirurgia, né, no tempo de falha, e, além disso, a gente tem uma heterogeneidade não observável aqui de 1,15. Bom, quando a gente trabalha com modelos de fragilidade, a gente precisa de alguma forma, né? Acho que já está claro a importância de incorporar a fragilidade no modelo, né? Mas é importante a gente avaliar por meio de um teste de hipótese, né? Então a gente também fez um teste de hipótese, né? Para avaliar a inclusão, né? O fato de incluir um termo de fragilidade e o teste aqui fornece aqui indícios, né? De que a inclusão do termo de fragilidade melhora, né? É importante para o modelo. Tá? Então, aqui a gente também fez um teste de hipótese. Bom, como que fica, né? Então, ok, preciso ver como que ficou as estimativas aí da curva de sobrevivência pelos modelos. Né? Então, a curvinha, então do lado esquerdo a gente tem a função de sobrevivência, tá? E do lado direito a gente tem a função de risco. A curva em preto aqui é a curva de Kaplan-Meier, em verdinho é o modelo que a gente está propondo, o modelo GTDL com fragilidade, e a curvinha em vermelho é o modelo tradicional, né, do Mackenzie. A gente vê, né, aparentemente, aqui que ambos modelos, de alguma forma, conseguem capturar bem, né, o comportamento, mas em termos de AIC, né, pelo critério que a gente está usando, o modelo com fragilidade acaba sendo melhor, além de poder quantificar a heterogeneidade não observável. Aqui a gente tem a função de risco, né? Então fica claro aqui, evidente, que as curvas se cruzam, né? Então a função de risco ela tem um cruzamento, né? Tanto no modelo GTDL com fragilidade, como no modelo tradicional, tá? Mas aqui é importante enfatizar que esse modelo tradicional que a gente ajustou, a gente está incorporando covariável naquele alfa, tá? Se a gente não incorporar covariável no alfa, o modelo a estimativa ela não fica tão boa como ficou aqui. Tá? Então, a vantagem desse modelo, né, do modelo que a gente propôs, é poder estimar a longa duração, estimar a quantidade não observável, né, que é o termo de fragilidade, e, além disso, ele permite a questão da não proporcionalidade. Bom, a gente mostrou isso para o pensador, ficou interessante, né? Mas é claro que o pensador ele não quer trabalhar só com a informação da cirurgia, o pensador tem interesse em incorporar outras covariáveis, né? Então aqui é importante enfatizar que para nossa aplicação a gente levou em conta apenas, né, a cirurgia, mas é totalmente viável incorporar outras covariáveis no modelo, tá bom? Bom, a parte de simulação, no paper, a gente fez um estudo bem detalhado, né, da parte de simulação. Aqui eu vou só mostrar um estudo que a gente fez, só para avaliar a questão das propriedades assintóticas, né, avaliando aqui por meio de um estudo de simulação, em que a gente está considerando uma única covariável, X a gente tirou de uma Bernoulli, um parâmetro meio, né? A gente fixou esses cenários de parâmetros, né, que é exatamente os mesmos valores que a gente teve na aplicação. Então, a gente vai fazer a simulação tanto para o modelo proposto como para o modelo tradicional, e a gente gerou, né, vários cenários de tamanho amostral, considerando 1000
amostras, né, 1.000 réplicas para cada configuração. E, além disso, a gente calculou viés, erro quadrático médio e probabilidade de cobertura para todos os cenários. Aqui eu ponho só alguns exemplos, né? O modelo GTDL está aqui, o modelo GTDL com fragilidade, né, nessa outra parte. De uma forma geral, à medida que o tamanho amostral aumenta, né, o viés ele vai diminuindo, né, isso aqui fica bem claro, à medida que a gente aumenta, está em preto aqui, o viés, né, para todos os parâmetros ele vai diminuindo, o erro quadrático também diminui, né, como esperado, e a probabilidade de cobertura vai para 95%, né, que foi o valor nominal aí que a gente fixou. Então, aparentemente, né, isso sugere, né, que o modelo, né, ele funciona para N grande. Quando a gente tem um N pequeno, a gente tem alguns problemas, principalmente para o θ, né, que é aquele parâmetro relacionado à fragilidade. Isso é esperado, né, em modelos de fragilidade, a gente tem que ter um N. A gente pode trabalhar com modelos de fragilidade com N pequeno, que geralmente a gente tem problemas, principalmente para esse θ. Tá? Mas quando o N é grande, para o nosso problema, o N é de 7.000, funciona bem. Tá? Outro estudo que a gente avaliou foi avaliar a questão da sensibilidade do modelo em detectar quando eu tenho cura e quando eu não tenho cura. Né? Então, o que a gente fez foi, bom, como que o modelo avalia, como que o modelo quantifica a performance desse modelo em detectar corretamente o valor alfa negativo quando, de fato, eu tenho cura. Né? Então, a gente fez uma brincadeira, brincando com fração de cura aqui de 0,01, 0,03 até 0,2, né? E a gente avaliou a performance do modelo em um número percentual de vezes que ele acertou, né? Que ele detectou um alfa negativo. Então, como eu já mencionei, se eu tenho uma fração de cura, como eu estou gerando, né, os dados, então eu sei quem tem cura, né, eu estou gerando com cura, então eu espero que o alfa seja negativo. Então, o nosso objetivo aqui é avaliar, por meio de ensino de simulação, quantas vezes o modelo ele detectou a fração de cura. Então, nessa tabela aqui, a gente tem esses percentuais, né? Então, por exemplo, quando a gente tem, né, está gerando com uma fração de cura de 20% e um N é de 50%, 99,2% das vezes o modelo detectou o alfa negativo, ou seja, o modelo está conseguindo capturar, né, a cura. Né? À medida que eu vou diminuindo o P, né, é claro, é esperado que o modelo ele tenha, né, problemas em detectar cura ou não cura. Né? Mas à medida que a gente aumenta o N, o modelo consegue detectar a fração de cura. Né? Então, isso é importante porque a gente está propondo um modelo que consegue capturar a cura, né, e não cura simultaneamente. Então, de uma forma geral, o modelo ele funciona, né, funciona bem, lógico, para o cenário que a gente está estudando, né, para o cenário simulado, a gente não teve problemas. No paper, a gente fez vários outros, né, estudos aí de simulação, avaliando o impacto da heterogeneidade não observável na fração de cura. A gente fez um estudo, né, de teste de hipóteses para avaliar, né, a performance do teste da razão de verossimilhança, enfim. Bom, em termos de conclusão, né, deixa eu pôr tudo aqui para ficar mais fácil, né, então a gente está propondo, né, a gente propôs um modelo, né, uma versão aí modificada, estendida do modelo GTDL proposto por Mackenzie, incorporando fragilidade, num cenário aí de censura à direita, né, e o que é bacana é que esse modelo ele pode ser utilizado no contexto em que a gente tem fração de cura ou não fração de cura, né, a gente consegue também quantificar a heterogeneidade não observável, que é importante, porque a gente está levando em conta uma única covariável no modelo. Outro ponto importante frente aos modelos tradicionais de longa duração é que o nosso modelo ele não supõe cura ou não cura, né? O dado vai dizer por si só se a gente tem cura ou não, que isso está relacionado com o valor de alfa, né? Então, quando o alfa é positivo, a gente tem um cenário de não cura, e quando o alfa é negativo, a gente está num cenário de cura. E o modelo, né, de alguma forma, ele é flexível, né, como foi mostrado, ele consegue capturar função de risco crescente, decrescente, crescente, unimodal, em forma de banheiro, então
a questão da flexibilidade é um ponto importante, né? A parte da simulação, como foi comentado, a gente não teve muitos problemas, né? O modelo com fragilidade, geralmente, ele não é indicado, né? No nosso problema, ele não é indicado para N menor do que 150. A gente avaliou, né, a relevância prática, né, do modelo num problema real, e como eu mencionei, é possível tranquilamente, né, incorporar covariável, né, outras covariáveis no modelo, não apenas uma covariável. E é claro, né, esse foi um primeiro estudo do modelo, né, mas tem muita coisa a ser feita, né, muita coisa a ser desenvolvida. E aqui, para quem tiver interesse, esse é o artigo que a gente acabou de publicar, na Statistical Methods in Medical Research. Quem quiser consultar, dar uma olhada. Foi um artigo bem interessante do ponto de vista prático, né, lidando com risco não proporcional. E aqui são as outras referências. Daqui é a referência do Mackenzie, do modelo, né, inicial, modelo GTDL. O Milani, que é o nosso parceiro, trabalhou com esse modelo GTDL, mas considerando o alfa, né, fixo, num contexto de não longa duração, né, no modelo tradicional. Enfim, quero agradecer aqui novamente a oportunidade de trabalho, falar um pouquinho do que a gente tem feito, e quero aproveitar, né, o momento aqui para mencionar que a gente está aberto a parcerias, colaboração. Nossa Camargo, a gente tem, como eu comentei com o Jeremias no começo, né, dado é o que a gente mais tem, né, problema a gente tem lá, né, sempre. Então, o que falta é, de fato, mão de obra, né, a gente precisa de gente para colaborar, para poder desenvolver e trazer informação útil para o médico, para o prestador e, consequentemente, para os pacientes. Bom, é isso. Obrigado pela atenção de todos. Estou à disposição aí para dúvida, pergunta. Obrigado, Vinícius, pela excelente apresentação, né? Quero parabenizar a você, a professora Vera, o Éder e o outro autor pelo excelente trabalho, né? Ficou um trabalho bem completo, né? E vocês conseguiram publicar numa revista de alto padrão, né? Que é essa revista SMMR, né? E agora, quem quiser fazer alguma pergunta, né, tá aberto aí, nós temos 20 minutos para que sejam feitas algumas considerações. E aí, quem quiser fazer perguntas, o Vinícius pode responder. Antes de alguém fazer alguma pergunta, eu vou só fazer um comentário em relação à pergunta que fizeram no chat aqui, né? Que o Danilo fez. Danilo, eu vou colocar esse vídeo, eu vou disponibilizar na página, no canal do YouTube da pós-graduação. Assim que eu conseguir disponibilizá-lo lá, aí eu te aviso, tá bom? Pronto, então. Quem quiser fazer perguntas aí é só... Vinícius, a pergunta da Amanda, né? Ela quer saber se vocês pensaram em incluir o nível de câncer como covariável. Oi, Amanda, vamos lá, deixa eu ver se eu entendi, tá? O que se chama de nível de câncer seria o estadiamento clínico? Lá no começo, eu acho que é isso, né? O estadiamento clínico é aquele 1, 2, 3 e 4, né? 1 e 2 já 1, né? Mais precoce, e o 4 já é aquele nível mais avançado, que é o que a gente chama de metastático. Por que a gente não incluiu, né? Porque como o procedimento cirúrgico está relacionado ao estadiamento clínico, né? Então a gente tem uma dependência muito forte, né? Então a gente acabou, de alguma forma, não levando em conta o estadiamento. A gente poderia, né, avaliar simultaneamente, mas como as duas variáveis, de alguma forma, têm mais ou menos o mesmo significado, né, a gente acabou optando por trabalhar apenas com a cirurgia. Tá? Mas, assim, nada impede da gente incorporar, né, outras covariáveis no modelo, mas para o propósito ali, como a gente observou isso, né, que acho que 75% dos pacientes que fizeram cirurgia estavam no estadiamento 1 ou 2, a gente acabou optando por não levar em conta, tá? Mas, enfim, daria para levar em conta.
no caso, então, se você fosse incluir covariável, você poderia incluir uma covariável dicotômica, sei lá, sei lá, uma seria já englobando os estágios 1 e 2 e 0 para os estágios mais 3 e avançados, né? 4, né? Sim, Eu não não, sei. daria. Ou também, no caso, você comentou, né, que os pacientes que estão com estadiamento 3 e 4, em geral, eles podem fazer outro tipo de tratamento, né? Poderia ser Isso, incluído também essa covariável, né? Isso, tipo exatamente. rádio, químio ou outro tipo de tratamento, né? Imunoterapia, exatamente. Exatamente. Aqui, como eu comentei, né, essa base de dados que vem do registro hospitalar, né, geralmente eles têm assim, não são muitas informações, sabe? Geralmente a gente tem um número limitado de variáveis, e algumas variáveis a gente tem de rádio, químio, tá? Não é que a gente não tem. Mas, por exemplo, imunoterapia, que é um tratamento novo, né, recente, a gente não tem isso para todos os pacientes, sabe? Ah, Mas, tá. claro, daria para incorporar. É que para nossa, né, para nossa motivação da questão da não proporcionalidade, a gente acabou tentando simplificar, né, para ilustrar o modelo, mas para ficar mais real, né, seria Uhum. importante, com certeza, incorporar essa questão dos tratamentos no modelo, né, tanto naquele parâmetro alfa, né, que eu mencionei, como do risco tradicional ali que está associado aos betas, né? Ah, entendi. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Ah, pode fazer. Primeiramente, parabéns pela apresentação, né? Muito interessante. A pergunta é em relação à base de dados, porque eu tenho uma curiosidade que, por exemplo, eu tenho uma professora que é da UPE, né, Universidade de Pernambuco, e ela sofre muito em ter essas informações, principalmente sobre estadiamento e relacionar a informação do tempo, né, se teve morte, se não teve morte, por falta de Uhum. registro. Como funciona essas informações? Como é que você já tem? Como é que vocês conseguem obter essas informações dos prontuários médicos? Legal, boa pergunta, né? Então o que acontece? Dentro do hospital, né? Então vou falar lá onde eu trabalho, no AC Camargo, a gente tem o RHC, né? Que é o Registro Hospitalar de Câncer. Então a gente tem uma equipe que trabalha exatamente para avaliar prontuário por prontuário e inserir essa informação na base de dados, né? A cada 3 meses eles precisam fazer o upload para a FOSP, né? Que é essa fundação que gerencia essas informações, né, do estado de São Paulo. Então, se você entrar, depois se você colocar aí no Google, digitar FOSP, você vai entrar no site dessa fundação. E lá tem um lugar, tem uma abinha lá que dá para você fazer o download do banco de dados completo de todas as topografias, ou seja, de todos os pacientes que entraram de 2000 até agora, tá? Tem as informações relacionadas ao tipo de tumor, estadiamento, tem o tempo, a data do diagnóstico, a data de início do tratamento, a data do último follow-up, enfim, tem essas informações básicas, só que tem que tomar um cuidado que nessa base de dados ela está ela tá com todos os pacientes, né? Então você tem que de alguma forma ter um especialista para pegar, por exemplo, eu quero pegar só o melanoma, né? Então tem um código, né, na área da saúde que eles usam para classificar o tipo de tumor, né, que é um CID. Então tem vários códigos e lá tem esse código, né? Então assim, o que eu sugiro de alguma forma você olhar a topografia que você tem interesse, eu quero trabalhar com câncer de mama, ver qual é esse número, né, desse CID, para você fazer um filtro e pegar só os pacientes com câncer de mama, sabe? E lá tem, né, e lá, como eu comentei, tem essa parte do estadiamento, tempo, a data do diagnóstico, a data do último follow-up, né, se está vivo ou não, e aí você consegue calcular o tempo de vida, tá? Então lá tá livre para qualquer um, né, trabalhar com essa base de dados. Não sei se eu consegui responder pela tua... Sim. É porque, assim, como falta informação, basicamente o que eu consigo fazer lá é tabela 2x2, vamos supor assim.
associação de uma variável com a outra. Eu não consigo aplicar na sobrevivência por falta de informação dos médicos, né? De obter essas informações e registros relacionados ao tempo, né? Uhum. Isso ocorre muito, né? A falta de informação, né? De prontuário, né? A gente ainda não está muito na era do prontuário eletrônico, né? Mas nesse trabalho aqui, né? Que eu apresentei, vindo, né, do banco de dados aí da FOSP, lá a gente tem esses dados, né? Eles conseguem calcular esse tempo, tá? Sim, muito obrigado. Imagina. Mais alguém gostaria de fazer alguma observação? Então, Vinícius, é só uma pergunta, não é bem uma pergunta, é uma curiosidade. No caso, vocês disponibilizaram tipo os scripts para simulação, aplicação no GitHub ou em outra plataforma, sei lá? Lá no próprio site da revista, Jeremias, eles solicitaram, tá? Então tá no. Entendi. Então é como material suplementar, tá em alguma. Assim, eu não lembro, não sei te falar em aonde que tá, mas lá no site da revista, lá, a hora que você vai para baixar o paper, tem uma parte lá que a gente submeteu os códigos, toda a parte da simulação, né? Tá é lá. verdade, eu tô vendo aqui agora na página da revista, de fato, o Biomedical Journal, o SMMR, eles pedem, né, para eles poderem, eles fazem testes, né, para ver se os resultados estão batendo com o que está no paper, né. Isso é legal, né? Isso é importante para os alunos que estão acompanhando, né? Essa questão da reproducibilidade em pesquisa é um ponto extremamente importante, né? A gente vê na nossa prática diária que muitos dos experimentos que são conduzidos, né, você tenta replicar, você não consegue replicar, né, por conta disso, né? Então acho que a gente tem que ter isso em mente, né? De tudo que a gente fizer de alguma forma divulgar, disponibilizar para a gente poder usar, né, no dia a dia, na prática. Acho que a ciência ela não pode ficar simplesmente num paper, né? Tem que ter um meio para a gente poder divulgar. Então, isso para quem está começando, quem está escrevendo um paper, já meio que direcionar o código, né? Deixar algo amigável para quem tiver interesse em usá-lo. Isso facilita muito. É verdade, para ter um norte, né, de como é que foi feito e se o que está sendo proposto está de acordo, né, com os resultados que já estão postados na literatura. Então, alguém mais quer fazer alguma observação? Caso alguém não queira fazer, caso não tenha mais observação, então, Vinícius, eu gostaria de agradecê-lo novamente, né, tanto por ter aceitado apresentar o seminário, como também pela nossa parceria aí de trabalho, eu, você, a professora Vera, né, a professora Vera é que dá as ordens, né, Eu sempre falo que eu só sei comandar, viu? Não faço nada, né, Vinícius? A senhora gerencia e põe em contato a gente com os demais, né, Vera? Acho que exatamente. Só ligando as pontas. Isso é bem bacana. Então, agradeço de novo, Vinícius, a você e a todos os participantes da palestra, né, e quem sabe num outro momento aí você pode apresentar um outro trabalho aí que será publicado recentemente, né? Então, é isso. Bom dia a todos aí. Obrigado, Vinícius. Um abraço. Valeu, obrigadão. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos. Sueli, eu vi que Sueli está aí. Sueli, um beijo para você.